10h39. O metrô de São Paulo realizou nos últimos 2 dias e também hoje sessões públicas de abertura das propostas da licitação para contratar as obras da linha 19 Celeste. Linha 19 Celeste que é muito aguardada pela região metropolitana de São Paulo porque vai ligar as duas cidades mais populosas do estado, Guarulhos e a capital. A expectativa é para que essa linha transporte centenas de milhares de pessoas por dia, e é sobre isso que a gente vai conversar agora com o gerente de projetos do metrô de São Paulo, Carlos Paixão. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. É importante a gente estar aqui prestando esse esclarecimento para a população de uma linha que, como você comentou, pretende ser uma linha muito importante interligando o centro de São Paulo ao município de Guarulhos. Essa vai ser a maior obra da história do metrô? Nós acabamos de fechar hoje, né, a terceira rodada, né, com o lote 3, e nós já temos aqui os valores aqui da menor proposta de hoje, né? Somado, né, os 3 lotes dessa licitação, nós estamos com valor aí próximo de 20 bilhões. Eu não consigo dizer se é a maior obra do metrô, até pelo tempo, né, que existe entre a primeira linha e hoje, mas eu acho que uma obra de 20 bilhões hoje é uma obra de infraestrutura bastante significativa, não só para o Estado, mas até para o país. Bom dia para o senhor, Marco Antônio Sabino. O que o senhor pode nos contar, antecipar sobre essa obra? Como é que ela vai ser? Que pontos ela vai ligar? Que estações mais importantes ela vai ter, por favor? Quantas pessoas vai transportar? Marco Antônio, bom dia. Bom, essa linha ela vai ter uma extensão operacional de 17,6 quilômetros e uma extensão total de 19, né? Essa diferença é porque sempre após a última estação você tem um prolongamento de túnel, né? É uma linha que vai ter 15 estações, 18 postos de ventilação e um pátio de manobra e de estacionamento de trens. Ela vai sair do centro de São Paulo, da estação Anhangabaú, onde a gente vai ter uma interligação com a linha 3 vermelha. A próxima estação é a estação São Bento, também propiciando aí uma interligação com a linha 1 azul. Vai passar pela estação Cerealista, interligando ali futuramente com estações da CPTM, a estação da linha 11 e 13 da CPTM, e em Dutra com a linha 2. É uma linha que vai transportar, né, pelo nosso estudo de demanda, 630 mil passageiros por dia, com uma expectativa aí de pico máximo no horário da manhã de 40 mil passageiros. Então, como você comentou, ela vai estar interligando o centro de São Paulo, a região do Vale do Anhangabaú, com Guarulhos, ali na região da Avenida Tiradentes, com a Paulo Facchini, que também é um ponto importante ali, bastante conhecido no município de Guarulhos. O senhor comentou que são 3 lotes, então a obra está desmembrada, é isso? Cada empresa assume um trecho da construção dessa mesma linha. Qual o objetivo de 3 lotes para uma mesma linha? E quem são as empresas interessadas, já que a abertura dos envelopes para os 3 lotes já aconteceu? Tá, a ideia dos 3 lotes é uma obra muito grande, né? E a ideia da gente dividir em 3 lotes tem 2 motivos. Primeiro, você propiciar a participação de mais empresas, né? Quer dizer, as empresas têm oportunidade de, se não ganham um lote, participar dos outros e tudo mais. Então, você abre mais um pouco a participação dessas empresas. E um segundo motivo de você dividir em 3 lotes é você executar esses lotes de forma simultânea. Então, serão 3 empresas, né? No caso aqui, os lote 2 e lote 3, a empresa que está hoje com menor preço é a mesma empresa, que é a Odebrecht, e aí a ideia é que elas operem de forma simultânea, com a nossa expectativa de conclusão dessa obra é de 75 meses. 75 meses a partir de quando? A partir da assinatura do contrato, que deve acontecer no início de 2026, em janeiro de 26. Nós estamos Final falando de dezembro, início de janeiro. Estamos falando, então, em 6 anos e... 6 anos, né? 6 anos e meio, quase. Uhum.
É isso mesmo. Pouco até, por uma linha tão grande assim, com uma extensão grande do metrô. A gente sabe que a obra do metrô nunca é fácil, né? Não é uma obra simples. Cada lote está aproximadamente aí com 6 quilômetros, né? É um prazo realmente bastante arrojado, mas no planejamento que foi realizado no projeto básico, ele é um prazo execuível, né? E esse é um dos motivos, a gente já colocar as tuneladoras trabalhando de forma simultânea, já iniciar a obra específica das estações, então é um planejamento aí bastante, né, arrojado, mas dentro do nosso planejamento que foi realizado no projeto básico, é execuível. A gente teve recentemente a Operação Lava Jato, já faz aí um bocado de anos, e a gente teve uma situação com as empreiteiras de esvaziamento quase, de apagão quase nesse mercado, nessa indústria, né? Muitas empreiteiras deixaram o mercado. Depois se abriu para o mercado internacional e eu queria entender um pouquinho hoje se a gente tem empreiteiras suficientes no Brasil com capacidade para desenvolver uma obra dessa complexidade. Voltou o mercado das empreiteiras? Eu acredito que sim. Para você ter uma ideia, né, nesse processo de licitação que nós fizemos desses lotes, pelo menos 4 ou 5 empresas, né, ou consórcio de empresas, estavam com um preço em condições de participar, né? Isso eu estou dizendo nos 3 lotes. São empreiteiras, né, brasileiras? No caso do lote 1, quem ganhou foi uma empresa chinesa. O nome do consórcio é Yellow China, né? Então existem outras empresas junto com ela. Os lotes 2 e 3 foi ganhado pela Odebrecht. Então, China e um grupo chinês e a Odebrecht vencendo. Agora, elas... É bom dizer, é importante, só para não ficar mal entendido, que o grupo Odebrecht passou por um grande processo de compliance, não é o mesmo grupo Odebrecht da época da Lava Jato. Hoje, uma empresa completamente diferente, felizmente. Agora, dá para a gente dizer que essas são as empresas vencedoras ou ainda precisam passar por algum processo de análise para que comecem de fato a planejar o início da obra? É muito oportuno seu questionamento, né? Eu falei empresas ganhadoras, eu estava pensando aqui como é que eu ia justificar isso. Na verdade, o que acontece hoje, né? Essas empresas, elas apresentaram o menor preço, né, para cada um dos respectivos lotes, né? Qual que é a próxima etapa agora? O processo de licitação ele é suspenso por um período e nesse período a gente começa a fase de análise de documentação. A primeira fase é analisar as planilhas de serviço e preço. Então essas planilhas elas são entregues para o metrô, é analisado pela nossa área de custos, né? E a planilha estando ok, a gente retorna para o processo e o processo continua, né? Numa próxima etapa, né, as empresas entregam as documentações técnicas, né? Parte de atestados, certificações, as questões jurídicas, financeiras e tudo mais. Então todos esses documentos eles serão alimentados por uma outra equipe do metrô para ver se está tudo de acordo com os requisitos, as condições de participação desse certame, né? Estando tudo ok, aí sim a gente declara a empresa que seria a vencedora, né? É óbvio, né? A partir desse momento dessa declaração, existem prazos legais que a gente tem que cumprir, ou seja, eu declaro a empresa vencedora, aguardo um tempo para ver se não tem recurso, então existe todo um trâmite que a gente vai percorrer até o metrô homologar efetivamente a empresa ganhadora. Então, respondendo a sua pergunta, né, nessa fase de análise de projeto, essas coisas de documentação, pode eventualmente acontecer alguma coisa. São concessões como foi na linha 4 ou não? Não, essa obra, né, a linha 19, nós estamos dividindo em algumas fases de construção. Essa primeira fase, ela envolve a obra civil e alguma coisa de equipamentos auxiliares, né? Sistemas de baixa tensão, escada rolante, elevadores, coisa do tipo, né? Num segundo momento, nós vamos ter uma outra contratação que seria para sistemas elétricos, depois tem a parte de material rodante. Então, essa primeira fase ela vai ser construída pelo governo de São Paulo, pelo metrô, no caso. Com essa capacidade de transportar 630 mil passageiros por dia,
A linha 19 Celeste pode se tornar em uma das mais movimentadas ou a mais movimentada do metrô de São Paulo? Não, eu diria que ela é uma das, né? A linha 3, ela transporta um pouco mais que 600 mil, então ela vai ser uma linha bem movimentada, né? Olhando assim o cenário hoje, né, nós temos a linha 3 que concorre bastante, a linha 1 também, a linha 2 está com um potencial bastante grande, né, ainda mais agora com a extensão da linha 2 até Dutra, ela deve aumentar um pouco mais ainda a quantidade de passageiros, mas elas praticamente se equivalem aí. E essa linha vai ser aberta em trechos, conforme normalmente o metrô faz? Vai sendo inaugurado Então, aos poucos? Nós vamos ter que avaliar isso daí assim que a gente firmar o contrato com as construtoras, né? Aí nós vamos fazer um planejamento. A ideia é que a gente tente operar os 3 lotes meio que de forma simultânea. Então, dependendo da performance de cada um, por que eu estou falando isso, né? Existem equipamentos, sistemas que a gente depende um lote do outro. Por exemplo, né, no lote 2 está o pátio de estacionamento dos trens. Então, se a gente tiver só o lote 1, por exemplo, ou o lote 3 numa fase mais avançada, eu vou ter dificuldade de local para guardar o trem. Então, essa estratégia que a gente montou é que os 3 lotes sejam desenvolvidos de forma simultânea. Estamos conversando com o senhor Carlos Paixão, gerente de projetos do metrô de São Paulo. Me permita fazer uma pergunta que está um pouco fora da pauta, mas e o senhor fique absolutamente à vontade para dizer, não sou eu que cuido disso aqui, mas deixa eu tentar aproveitar a oportunidade. O senhor tem alguma notícia da linha 17, ali da Roberto Marinho, monotrilho? Não tenho, né? A gente no metrô, hoje eu estou mais com a área de projetos, desses novos projetos de expansão, né? Perfeito. A linha 17, embora esteja na nossa diretoria, é um outro colega, né? Um outro gerente que poderia dar mais informações. Se eu falar alguma coisa que eu posso até estar cometendo algum equívoco, então eu precisaria... Não, perfeito. Me perdoe pela pergunta, mas foi só para aproveitar a oportunidade. A gente volta num outro dia com essa pauta. Né, tentar entender com outra pessoa do metrô como é que está a linha 17 tão esperada em São Paulo. Okay. Faz tempo que esperam pela linha 17. Bom, agradecer a participação do gerente de projetos do metrô de São Paulo, Carlos Paixão, falando sobre uma futura linha 19 Celeste, agora já com os envelopes abertos e as propostas na mesa, as empresas interessadas na construção dessa linha que será importantíssima ligando Guarulhos à capital paulista. Obrigado.